texto aqui não é uma refutação, eles estarão argumentando no campo da fé, no campo confessional. E eu estarei em outro campo de argumentação, tá bom? Então vocês podem, por favor, deixar os seus comentários aqui no vídeo, enquanto eu também estarei comentando aqui. Beleza? Recentemente, né, eu fiz um vídeo também reagindo, se eu não me engano, a Aline, e foram algumas questões ali também que eu demonstrei, até fiz uma edição mais elaborada, porque envolviam artefatos arqueológicos, então eu queria demonstrar os artefatos, e aí mais algumas coisas que talvez eu fale aqui, porque eu não assisti a este corte na íntegra dele, eu vi o comecinho, vi o assunto, opa, vou deixar para reagir lá no Verdades Ocultas. Então, eu não vou fazer aquela edição elaborada. Caso eu fale dos artefatos aqui, você pode procurar nos vídeos anteriores aqui, onde eu estarei comentando também algumas coisas acerca de Moisés, Êxodo, religião judaica, onde ali eu fiz alguns cortes mostrando livros, mostrando artefatos, né, arqueológicos, arca, talite, tudo isso no Egito, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver aqui as argumentações. Vai. Por que demorou tanto tempo? Então, o texto bíblico deixa claro pra gente que esse povo precisava aprender diante de Deus. Agora, veja, é uma grande multidão, é muita gente, no meu entendimento, nós temos como precisar esse número, e esse pessoal está caminhando com mulheres, com crianças, com tudo, então eles vão ficar acampados, vão permanecer um bom tempo. Alguns estudiosos, porque é curioso que nesse contexto tudo termina em 40. A vida... Desculpe me pausar logo aqui no início, algo que é muito complicado, né? O livro de Números irá falar de uma questão de pessoas em idade militar, né, soldados. Vai chegar ali, isso está no próprio livro de Números, logo nos primeiros capítulos, vai chegar a uma conta de 600 mil soldados aproximadamente, que ali iriam compor parte desse povo. Fazendo uma projeção, a gente não consegue precisar, mas fazendo uma projeção, seria em torno de 1,5 milhão, pode ser, a 2 milhões de pessoas. Alguns estudiosos vão estimar 2,5 milhões de pessoas, porque você vai contar esposas, né, mulheres em geral, idosos e crianças. Então, irá se estimar 2 milhões, 2,5 milhões de pessoas. Alguns estudiosos, tanto do meio confessional quanto fora do meio confessional, historiadores irão estimar este número de acordo com a perspectiva bíblica. A questão é o seguinte: isso corresponderia a aproximadamente, já naquela época, a um número de quase 2/3 da população do Império Egípcio. Uma outra questão é que nós não temos registro destes hebreus no Egito. Uma vez eu não sei o que houve, que eu vi um rapaz aqui no canal comentar que tem sim o nome hebreu. Mas aonde? Ele não veio dizer, não deu retorno. Nós temos Apirus, nós temos os Ixos, nós temos Chassos, entre outros povos designados no Egito que trabalharam lá como escravos, como remunerados, mas nós não temos a inscrição hebreu. Então, isso é algo que nós devemos ressaltar, que não foi encontrado nada, nem cerâmica, nada, nenhum vestígio de algum tipo de sítio arqueológico. Sendo uma população tão grande assim, deveriam existir vestígios desta população, porque existem vestígios de diversas outras populações que habitaram aquela região. Uma outra coisa importante que eu já quero destacar aqui no início, nós vamos voltar ao vídeo, é o seguinte, é que o Império Egípcio, né, dominou Canaã por cerca de 300 anos. Então, assim, é cansativo dizer, né? Tem cartas, tem tudo. O período Amarna, então, é o período que mais demonstra esta dominação. E aí, vários apologetas bíblicos ficam tentando empurrar o Êxodo
para lá e para cá, empurrar Josué, e Josué com Moisés, sem Moisés, para tentar encaixar essa história bíblica em algum período da história de Canaã. O que já demonstradamente esse êxodo não aconteceu, não existiram estes 2,5 milhões de pessoas, ou 12 milhões, ou 1 milhão, não existiu. Isso deixaria vestígios diversos no registro arqueológico, histórico. Então, infelizmente, é uma mitologia. Fora que, volto a dizer, o Egito dominou Canaã por volta de 300 anos. Canaã fazia parte do território do Império Egípcio. Reis governantes de Canaã mandavam cartas para os faraós. Pediam tropa, falavam de funcionários egípcios em Canaã, funcionários egípcios que foram enterrados em Canaã, artigos de luxo, locais que tinham ocupação egípcia com guarnição, estradas e por aí vai. Então, assim, é uma coisa que eu fico até espantado. Por que os arqueólogos bíblicos não falam sobre isso? Não tentam dizer que Canaã nunca foi do Império Egípcio. Com tanta documentação, eu acho que fica impossível. Então, dentro do meio dos apologetas, do meio confessional, eles não falam sobre isso, eles não leem os livros que falam sobre isso, e eles não mostram os documentos, como as cartas de Amarna, por exemplo, que Amarna foi um período só, fora os outros períodos, as incursões de Tutmés III. Então, é meio que isso é silenciado entre os evangélicos para que esse mito permaneça. Eu, na minha humilde opinião, isso é triste. É um tipo de desonestidade intelectual, mas tá tudo bem. Segue quem quer seguir. Vamos lá. De Moisés é 40. Aí você tem 40 anos do povo, então alguns chegaram a sugerir, é uma questão em aberto, que talvez esse número seja simbólico. Entendi. No sentido que ele significa um tempo completo exigido por Deus. Pode ser, acho que a gente vai ter luz no futuro a respeito disso. Lembrando que isso é só no meio cristão. 40 é simbólico, é o período de um ciclo, de uma geração. Então, no meio cristão está em aberto, fora do meio cristão, no meio 40 é tudo simbólico, é alegórico. É um ciclo de uma geração, de um tempo, de um período, como eles contavam na antiguidade. Fora que também tem um cunho místico, 40 dias e 40 noites, 40 anos, tem um cunho místico isso também. Na própria literatura antiga, não é nenhuma leitura moderna, na própria literatura antiga. Assim como o Sete. A gente vê no ciclo de Baal, por exemplo, como que o Sete é importante num conceito mistificado.